Queridos e amados irmãos, hoje é dia 12 de novembro do ano da graça de 2024. Nós recuperamos aqui as nossas reflexões aqui pela manhã e sempre, obviamente, com base a palavra e particularmente o texto que no passado domingo partilhámos e que o Senhor trouxe aos nossos corações. Temos estado a considerar o desafiante texto do profeta Abacuque, a sua experiência, a sua partilha, a forma como Deus usa este profeta de uma forma tão particular, às vezes até surpreendente, dado que Abacuque aparentemente é alguém que está insatisfeito com o seu Deus, reclama e apresenta as suas dificuldades em compreender a forma como Deus está a agir ou não está a agir. E de facto, a partir do versículo 12, do capítulo 1 até ao versículo 17, nós encontramos o segundo momento em que Abacuque questiona Deus, depois de Deus ter respondido a primeira vez. Ele agora questiona exatamente, pondo em causa a sua resposta. Ele está com dificuldade em compreender como é que este Deus que ele conhece decide agir desta forma. Basicamente, o que Deus disse perante a queixa de Abacuque, a sua indiferença em relação ao que estava a acontecer no povo de Israel, o que Deus diz é que vai agir, e vai agir em disciplina, em justiça, através de um povo violento, um povo ímpio, pagão, que eram os babilónios. E aquilo que é a descrição deste povo, que fica também mais uma vez muito bem descrito aqui nestes versículos, a partir do versículo 14, a forma como eles vão agir de uma forma realmente difícil, e o próprio sentimento daquele povo em relação a tudo o que ia acontecer, que também fica aqui descrito, o seu gozo, a sua alegria na impiedade, na violência, de facto estava a ser difícil de compreender para Abacuque. Como tantas vezes acontece na nossa vida, amados, Deus age de uma forma surpreendente e, e sempre temos que considerar, primeiramente, que o nosso pecado tem consequências, inevitavelmente, e ele vai ter consequências muito práticas e reais na nossa vida, e por vezes Deus age exatamente como resposta a isso. Mas por outro lado, este texto é um texto absolutamente precioso para percebermos que, e já pensámos isso logo desde o início, Abacuque, no meio de toda aquela dificuldade, ele fez o que precisava de fazer, era dirigir-se ao seu Deus, era falar com Deus, era abrir o seu coração com Deus e sim, com dificuldade em entender, mas abrir o coração com Deus. E de facto, amados, esta é uma primeira lição absolutamente essencial. Nós temos um relacionamento de intimidade com alguém que nos ama desta forma. Tudo o que precisamos de fazer, naturalmente, é, em todas as circunstâncias, voltar-nos para Ele. Mesmo que o que tenhamos que fazer, em certos momentos, o mesmo que Abacuque faz, gritar: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutas? Porque naturalmente Deus escuta, naturalmente Deus vai responder. E tendo em mente também aquela que é a grande resposta de Deus ao longo deste livro do profeta Abacuque, que obviamente agora de seguida vamos considerar um pouquinho mais à frente. O justo viverá pela fé. Nós de facto temos que viver nesta fé alicerçada num Deus a quem nós sempre podemos recorrer, a quem nós sempre temos que recorrer. Ele de facto é a fonte de todas as respostas, e aquilo que ele vai dizer, mesmo que não seja aquilo que nós esperamos que ele diga, aquilo que ele vai fazer, mesmo que não seja aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, é sempre o melhor. É sempre o melhor. E nós precisamos ter isso em mente, e Abacuque ensina-nos isso de uma forma preciosa. E a forma como ele o faz, e ao longo desta semana eu queria então mais uma vez trazer isto ao nosso coração, é absolutamente sublime. Nesta segunda interpelação de Abacuque a Deus, ele faz algo que de facto precisamos de considerar. Se vivemos pela fé, uma fé alicerçada num Deus que nós conhecemos, precisamos exatamente de lembrar, celebrar e investir no conhecimento desse Deus.
Eu lembrava no domingo que provavelmente Abacuque conhecia muito bem as palavras do Salmo 9. Em ti confiarão todos os que te conhecem, que conhecem a força do teu nome. Nós precisamos de confiar naquilo que conhecemos e precisamos de conhecer aquele em quem a nossa fé está alicerçada. Isto é absolutamente essencial. Também Jeremias, contemporâneo de Abacuque, dizia: aquele que se orgulha, não se orgulha em nada mais, em não ser em conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é o nosso maior e mais precioso bem. E nós precisamos de investir nisso. E eu gostaria, ao longo desta semana, mais uma vez, isto muito a par daquilo que também temos estudado nas nossas quartas-feiras, lembrando os atributos de Deus, vamos mais uma vez lembrar quem o nosso Deus é, porque é isto que Abacuque faz nesta palavra. Não és tu, Senhor, aquele que é eterno, e ele começa por lembrar e celebrar a eternidade de Deus. Vamos lembrar quem é o nosso Deus, aquele em quem a nossa fé está alicerçada. Isso certamente será absolutamente essencial. Não esquecer que conhecer Deus é o nosso mais precioso e importante bem que temos na nossa vida. Que o Senhor nos dê a graça de hoje, ao longo deste dia, podemos conhecer um pouco mais do nosso Deus, na proximidade com Ele, na revelação da Sua palavra, da intimidade com Ele. E certamente Ele será honrado, glorificado nas nossas vidas e nós seremos tremendamente abençoados. Vamos continuar a cuidar-nos em oração uns pelos outros. Precisamos muito de ir ao Senhor, falar com Ele, abrir o nosso coração e cuidar-nos desta forma. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.